Pessoal, é uma palestra, mas também é um bate-papo, tá? Então, eu estou à disposição de vocês para, tendo dúvidas, a gente conversar e esclarecer, ok? Começando aqui, uma breve introdução, eu gostaria de falar com vocês o seguinte: o que a gente leva em consideração numa locação comercial? Aqui eu trago para vocês a lei dos PESA, que é o método Sebrae para locação, identificar a locação, tá? Quais são os 3 pontos que eles falam? Primeiro, ponto, localização, onde você vai colocar o seu comércio, tá? Você tem que ver o seu fluxo de consumo versus o fluxo de movimento. Por quê, gente? Movimento não é consumo, tá? A gente, por exemplo, tem muitos centros comerciais em que eu tenho muito movimento, mas eu não tenho consumo. Isso não reflete em dinheiro no bolso do comerciante, tá? Eu tenho que ver também os diferentes horários de consumo, os seus concorrentes, as facilidades de acesso, transporte, tá? E etc. Depois, o segundo ponto é o preço. Você tem que ver o preço que vai custar o seu aluguel, lá, o seu custo de operação. Então, análise de todos os custos da operação do shopping. E, por fim, o seu produto lá, o imóvel. Ou seja, o imóvel que você está alocando, ele atende às necessidades? Geralmente, locações em shopping centers, a loja entrega que a gente chama no shell, né, ou no osso. Ou seja, você tem que fazer todas as obras lá. E quando eu digo toda, é toda mesmo, gente. É hidráulica, elétrica, tudo. Vai ter que ter projeto arquitetônico. Os shoppings são chatos com o projeto, para aprovação de projetos, tá? Então tem que ser um arquiteto que conheça. Então todos esses pontos são necessários levar em consideração quando você vai escolher o seu ponto comercial. Aqui, para vocês só entenderem um pouco, e nós vamos depois falar de cada um desses tópicos, mas quais são as principais diferenças das locações comuns e as locações comerciais de shopping centers, né? Então, para uma locação comum, e aí uma locação de rua, por exemplo, eu tenho que o seu aluguel mensal, o seu IPTU, energia, água, mediante consumo, e geralmente uma multa rescisória de 3 aluguéis. Como é que funciona shopping, pessoal? Para quem não conhece, e aí é sempre importante quem vai abrir uma loja em shopping, geralmente o lojista de rua que quer abrir uma loja em shopping, ele tem ali um jurídico auxiliando ele para entender como funciona o contrato. Eu vou ter um aluguel mínimo, um aluguel percentual, vamos falar mais disso. Os encargos específicos que você vai pagar, também tem na loja comum. IPTU, energia, água, mas aqui você vai pagar ar-condicionado, você vai ter taxa administrativa e outras pequenas taxas que podem ter no seu contrato, tá? Multa rescisória de shopping ou centros comerciais, geralmente são 10 aluguéis mínimos ou 50% dos aluguéis vincendos. É realmente complicado, mas isso a gente consegue fazer negociação, a gente consegue às vezes diminuir, ou quando sair, traçar estratégias para a saída mesmo, tá? Aqui a grande caixa preta, que até o pessoal aqui antes da reunião estava conversando comigo, são os encargos comuns, o condomínio, nós vamos falar disso, fundo de promoção e propaganda, e as extras aqui é o 13º aluguel e as contas extras de fundo de promoção. Então, gente, vocês veem que uma locação comercial comum, uma locação de shopping, tem aí vários fatores de diferença entre elas, tá? Então, por isso que eu estava falando, é sempre importante vocês terem uma auditoria contratual prévia. Por quê? Porque, na verdade, a lei de locações de lá de 1991, ela tem um artigo 54 que fala o quê? Da liberdade de contratar. Então, tudo que não for ilegal, o shopping, vocês podem constar no contrato. Então, aí vocês vão falar de várias cláusulas ali, que a gente vai falar aqui, que, teoricamente, o juiz vai falar, Bruno, mas isso é legal, realmente eu tenho que pagar? Né? Então, assim, é por isso que é muito importante você entrar no seu contrato ciente de todos os riscos que você vai ter, para você pensar também no seu futuro, ok? Ah, Bruno, a gente tem uma... mas isso é 100%? É sempre assim? Não. Eu tenho também a hipótese de teoria da imprevisão, que são casos excepcionais, tá? Aí o pessoal me pergunta assim, na época da pandemia, eu dei palestra sobre os aumentos expressivos do IGPM, né? Bruno, o IGPM foi considerado? Foi considerado em determinados meses, tá? Nenhum lojista conseguiu alterar o índice. O que a gente conseguiu ou um aumento limitado do IGPM, que o IGPM, ele teve, se você pegar na época da pandemia, que foi o lockdown em março de 2020, você pegar março de 2020, abril de 2020, abril de 2022, o IGPM bateu na casa dos 56% de aumento, tá? Isso foi muito, muito expressivo. E por que isso, Bruno? Mas porque o IPCA, por exemplo, que é o índice
de preços de consumo, ele não foi tão alto, porque o IGPM ele é uma cesta de índices, e lá dentro dessa cesta tinha as commodities. E na época da pandemia as commodities saltaram, subiram muito, e ela puxou o índice lá para cima. E aí você teve um aumento muito brusco do índice, tá? Então, pessoal, vamos lá, os valores que compunham o custo de operação de um lojista em shopping center, tá? Não sei se todos sabem, mas alguns shoppings cobram uma cessão de direitos de uso para você fazer parte do shopping, para você integrar a estrutura do shopping, né, que é chamado de Resperata, e que lá atrás chamávamos de luvas, lembra? Ah, vou cobrar uma luvas para você entrar aqui no shopping. Bruno, é legal a cobrança? É legal a cobrança, tá? O shopping pode fazer a cobrança da Resperata ou das luvas para você entrar. Hoje, com muitas lojas vagas, com uma vacância alta, os shoppings têm não optado por fazer a cobrança, tá? Então, a gente tem que sempre ver, olhar e analisar essa questão da cobrança da cessão de direitos de uso da Resperata. Tá, depois, aí entrando no contrato, a gente tem o quê? O aluguel mínimo e um aluguel percentual. Não sei se todos sabem, um contrato de shopping centers, eles trabalham dessa forma. Eu estava explicando lá fora para as lojistas o seguinte: na teoria, era ótimo um aluguel mínimo e um aluguel percentual. Eu coloco o aluguel mínimo lá embaixo do lojista, o nome dele é mínimo, ele tem que ser lá embaixo, e aí sim, o faturamento do lojista sendo alto, todo mundo ganha. Então, e era para ter o quê? Você ter uma parceria entre o lojista e o shopping, né? Somos parceiros, então a gente vai jogar o seu aluguel mínimo lá embaixo, e você tendo o percentual, você me paga. Na prática, como funciona? Você paga o aluguel mínimo todo dia 1º, todo dia 5, o seu aluguel percentual é entregue até o dia 10, e no dia 15, se gerar aluguel percentual, o shopping te emite um novo boleto e manda para você efetuar o pagamento. Ok? Só que o que a gente viu foi que, na verdade, isso não aconteceu. O que aconteceu foi que o shopping viu que ele não estava ganhando muito dinheiro, e aí ele começou o quê? A aumentar os aluguéis mínimos. Aumentar, e hoje, praticamente, eu não sei se tem algum lojista que paga aluguel mínimo aqui em shopping, assim, a gente não tem ninguém quase pagando aluguel mínimo, aluguel percentual. Hoje ninguém paga, todo mundo só paga o aluguel mínimo, e esse aluguel mínimo, muitas vezes, ele está acima do seu ponto de equilíbrio. Deixou de ser mínimo, né? Então ele é uma rentabilidade muito alta para o shopping, né? Então essa é a maior problemática que a gente tem aqui. Depois a gente tem os encargos comuns e o condomínio, que são fixados por meio de CRD. Alguém sabe o que é CRD? Isso aí, CRD ele é um coeficiente de rateio de despesas, ok? Então vou fazer uma breve explanação aqui. Todo mundo aqui, a grande maioria, deve morar em apartamento. Todo mundo tem apartamento, todo mundo que tem um apartamento de 100 metros paga o mesmo valor de condomínio, ok? Quem tem um apartamento de 120, todo mundo paga igual, ou seja, de 100 paga menos, 120 paga mais, ok? Esse conceito que a gente usa para cobrança de condomínio por metragem de apartamento ou de loja é o conceito que a gente usa, chama de fração ideal. O CRD, e aí é um critério objetivo, é metragem. Todo mundo com a mesma metragem paga igual. No CRD, aqui, ele é um coeficiente, na verdade, subjetivo. Aí o doutor Aldo vai falar para mim: Bruno, mas lá nas normas gerais, ele fala como que é apurado o CRD. Ele vai utilizar a metragem, ele vai utilizar o quanto tem de fachada, ele vai utilizar se tem mezanino ou não, ele vai falar qual é o seu ramo, qual piso você está, né? Se você está de frente para a escada rolante, se você está do lado de uma loja âncora. São critérios objetivos, tá? E qual foi o critério que o shopping utilizou para cobrar o seu condomínio? Você não vai saber, porque nem ele sabe. Então são critérios totalmente subjetivos. E aí é que mais para frente nós vamos falar sobre uma estratégia que a gente usa, é que você pode o quê? Já que você não enxerga aquilo que é cobrado de condomínio, e muitas vezes o seu condomínio no shopping pode ser maior do que seu aluguel, isso é um choque para o lojista, principalmente no lojista de rua, é que você tem estratégias para pedir essa prestação de contas. Por quê? Todo aquele que administra dinheiro alheio tem que prestar contas desse dinheiro administrado. Tá? Então, todo lojista tem direito. Próximo são os encargos específicos aqui. IPTU não vai ser também, vocês estão achando que vai ser fração ideal, o tamanho da loja você paga IPTU, não é. O IPTU ele vai utilizar o critério do CRD, tá? Água, energia, ar-condicionado, isso aqui é mediante consumo. Só que o que acontece? Muitas vezes você não tem acesso ao seu medidor,
Você não sabe se a energia que o shopping está te cobrando realmente está certa ou não. Tá? E o fundo de promoção e propaganda, que geralmente ele é um valor fixo ou ele é um percentual do aluguel mínimo, que varia aí, a gente tem vistos que sempre 20% do valor do aluguel. E aí, gente, quando o seu aluguel sobe, reajusta, o seu fundo de promoção também reajusta. Ok? Então vamos lá, pontos de atenção que a gente tem que ter nessas questões das lojas de shopping, algumas até também lojas comerciais de rua, tá? Shopping, não sei se vocês sabem, o shopping cobra o aluguel mínimo dobrado em dezembro. Não sei se vocês sabiam, mas o shopping entendeu que quando ele fez a estruturação lá atrás, que como o Natal é o melhor mês do ano, aí eu digo depende. Por que depende, Bruno? Porque as lojas de chocolate vendem melhor na Páscoa. Então o Natal para elas não é bom, elas performam mal. Então toda vez que a gente vai negociar um contrato com um lojista que é do ramo de chocolate, Brasil Cacau, Cacau Show, Copenhague, dentre outras, a gente entende que esse aluguel dobrado, ele tem que ser pós-Páscoa. Entendeu? Porque aí é quando ela vai ter um faturamento melhor, para ela poder pagar esse aluguel dobrado. Outro ponto são as cotas extras de fundo de promoção e propaganda. Então, fora aquele fundo de promoção e propaganda mensal que você paga de 20% do seu aluguel mínimo, você vai ter ainda nas normas gerais, e aí depende de shopping para shopping, tá, gente? Porque tem shopping que é mais antigo, tem shopping, por exemplo, Taquara Plaza é um shopping mais novo, então as normas gerais são mais novas, são mais atuais, né? Você pode ter cotas extras em abril, setembro, então a gente sempre precisa ter muita atenção nisso. E lá, voltando à questão de falar de índice de reajuste, tentar a aplicação, tá, do índice de reajuste do IPCA ou do INPC, tá? Ou do próprio IVAR. Eu não sei se vocês sabem o que é o IVAR. O IVAR é o primeiro índice de reajuste de aluguéis de locações residenciais. Ele pega as 5 maiores capitais. Ele foi feito em 2022 pela própria Fundação Getúlio Vargas, que é quem fez o IGPM, né, que é aplicado geralmente. Então é um índice que está variando aí 7, 8%, que é o mesmo percentual do IPCA. Pô, Bruno, mas é muito difícil o shopping mudar. É muito difícil o shopping mudar, sim. Mas é sempre bom você tentar. Na negociação, você pedir ajuste, porque o IPCA ele é registrado de acordo com a inflação. Então ele retrata mais o nosso dia a dia, né? Porque você vai colocar um índice como o GPM que não tem nada a ver com locações, que não tem nada a ver com o comércio. Então faz muito sentido você pedir isso. É importante vocês entenderem também a questão da data base. Por quê? Porque o reajuste ele pode acontecer 1 ano antes de você inaugurar. Por que isso, Bruno? Porque você assina o contrato e lembra que a loja está no osso, no shell, sem nada, sem estrutura nenhuma, você vai ficar fazendo obra. 3 meses, 4 meses, se der um problema até 6 meses. Aí quando dá 6 meses você está pagando aluguel, ele reajusta o seu contrato, porque a data base lá era do início da locação, quando foi feita a entrega das chaves. Então, é sempre bom negociação para aquilo, porque o seu aluguel reajusta depois que você inaugurar. Então, a data base seja a partir da sua inauguração e não da assinatura do seu contrato. Tá? Então, a gente tem que ficar muito de olho nisso. Esse aqui é um ponto legal que eu acabei colocando que não tinha nas outras palestras, que é cuidado com o aluguel com degrau escalonado. Alguém sabe o que é isso? Eu tive sério problema, né? Eu comecei a brigar porque o escalonamento do aluguel, além do escalonamento, ele estava cobrando um índice inflacionário nos 2 meses anteriores em cima do valor escalonado. Esse é o grande problema do aluguel escalonado. Obrigado, viu? Esse é o grande problema. Por quê? Porque, na verdade, o aluguel escalonado, e aí a gente tem as decisões dos tribunais falando isso, na verdade, o que o shopping faz? Ele fala assim, eu tenho que te cobrar R$20 mil aqui, mas eu vou escalonar e vou começar a te cobrar 12, 14, 16, 18, e na última faixa você vai me pagar o que você não deveria me pagar. Qual que é a problemática, Bruno? A problemática é que você começa pagando 12, e aí você fala assim, no segundo ano eu vou pagar 14. Não, você não vai. Ele vai pegar o 14 mil aqui, reajustar 12 meses, e aí você vai pagar 14.400, 14.500, ok? Beleza, aí você fala assim, na terceira faixa eu vou pagar, na verdade, 16 mil. Mas aí o que eles fazem, e aí isso não teve ainda nenhuma decisão judicial enfrentando, ele reajusta desde o início do contrato. Ele não é só de 12 meses, é 24. E assim por diante, ou seja, a gente teve, nessa questão dos índices, né, do aumento do IGPM, a gente teve lojista que
achava que ia pagar 7 mil, estava pagando 9,5, entendeu? Da pandemia, imagine. Então, assim, isso é uma grande problemática. Então, isso a gente tem que conversar e a gente tem que negociar para que, na verdade, o escalonamento e a correção do escalonamento seja feito com base no ano anterior e não com base na data inicial do contrato. Então, isso é um ponto muito importante numa negociação que a gente tem que analisar. Outro ponto que ninguém às vezes entende é metragem. Não raras às vezes a gente tem diferença de metragem de loja locada. Tá? O shopping fala assim, essa loja aqui tem 70 metros, quando você pede a medição pelo arquiteto é 65, você já fez obra, você já inaugurou, você já fez tudo e na verdade está faltando 5 metros quadrados. E que você está pagando sobre isso, né? Pagando aluguel, pagando condomínio. Né? Bruno, o que fazer? Cada norma geral de shopping, ela traz uma disposição diferente. Então tem que ser analisado caso a caso, mas tem normas gerais que falam que se exceder em 3 metros quadrados, 4 metros quadrados, você pode pedir a rescisão do seu contrato por culpa do shopping, uma vez que ele informou a área errada da sua loja, tá? E outro ponto que nós vamos falar também um pouco mais depois é o prazo da locação. Bruno, eu ouvi falar que eu tenho direito ao ponto comercial, como é que isso acontece e tudo mais? Só tem direito a ponto comercial qualquer locação comercial, seja loja comum, de rua ou de shopping, os contratos que sejam maiores de 60 meses, ou que a soma dos seus contratos deem 60 meses. Qual que é a estratégia do shopping? Não vou cobrar lá a res esperata e vou fazer um contrato com o lojista de 48. Então não cobro, acendeu, não faço um contrato comercial, que a gente se vira assim. Bruno, mas e se for de 59? Não renova. Entendeu? Tem que ser de 60 meses, 5 anos. Aqui um assunto bacana de falar, que são as garantias da locação, né? E é um ponto que gera, às vezes, muitas dúvidas nos nossos clientes, nos nossos lojistas, né? Que são sobre as garantias. Então, quais são os tipos de garantias que eu posso ter? A caução, tá? Que é, a garantia pode ser de bens móveis e imóveis, tá? Ambas devendo ser registradas em cartório. Eu posso ter a caução em dinheiro, e aí a caução em dinheiro, o máximo que pode ser cobrado são 3 aluguéis, e tem que ser depositado numa caderneta de poupança, e no final da locação ela é devolvida com as correções. Tá? Posso ter o título de capitalização, e aqui o título é aberto, o valor tem que ser negociado. Geralmente eles pedem lá 10, às vezes 15, o valor do seu boleto, do seu aluguel, tá? Mas o título de capitalização, ele veio a ser um método menos custoso para o lojista e ter uma garantia do que o próximo aqui, que é o seguro fiança locatícia. Porque aqui no seguro fiança, geralmente você paga o seu boleto, geralmente não é 3, eles pedem a maioria do shopping 5 boletos, e você paga todo ano. Né? Então é um dinheiro que... E outra coisa que ninguém sabe... Bruno, esse seguro fiança é tipo seguro de carro, se eu usar, eu já paguei, né? Não vou pagar nada. Não, pelo contrário. Se você acionar se o shopping acionar o seguro fiança para você responder pelos débitos que você não pagou, a seguradora vai te cobrar depois. Entendeu? Então, na verdade, o seguro fiança ele é bom para o locador, tá? Mas para o locatário, se você precisar utilizar, você saiba que depois a seguradora ela vai te cobrar esse valor. E o último que a gente pode ter é a fiança fidejussória, né? Isso daqui, pessoal, são tipos de garantia, de garantias reais, que nós chamamos, e aqui eu tenho a garantia fidejussória, que é a garantia pessoal, tá? A garantia pessoal. Então, um fiador pode ser pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica com capacidade financeira para suportar os ônus dessa fiança, dessa garantia, né? E aí, muitas vezes, o que o pessoal fala é, o seu fiador ele precisa morar no Rio de Janeiro e ele precisa ter um imóvel aqui no Rio, tá? E aí vocês, às vezes é o sobrinho, alguém, o irmão, o pai, abre loja, vocês vão ser fiadores, e aí vocês têm um imóvel no Rio, o único imóvel de vocês apresentam a garantia. E qual que é a principal confusão que todo fiador faz? Bruno, eu fui fiador lá no meu contrato e eu dei um imóvel lá em garantia. Aí eu falo, tá, mas você
É o imóvel seu que ficou garantido? Ou, na verdade, você que ficou como fiador? Não, eu dei o imóvel lá, eles pegaram a matrícula, tudo. Tá, mas você lembra quando você assinou? Não, não lembro. Então tá, a gente vai pegar o contrato, o que a gente olha? Na verdade, quem é a garantia do contrato? É o fiador. E ele apresentou aquele imóvel só para comprovar a capacidade financeira dele. Tá? Então, o imóvel não fica vinculado à garantia daquele contrato. O que está vinculado é você. E mais para frente a gente vai destrinchar isso aí para vocês entenderem essa questão da fiança. Bruno, e eu posso ter renúncia ao benefício de ordem? O que é renúncia ao benefício de ordem? É assim. O locatário, ele é o principal, né, obrigado a responder pelos custos da locação, ok? Mas ele tem um garantidor no contrato, que é o fiador, ou que é uma garantia aqui, uma calção. E aí você fala para mim, Bruno, ó, o meu cunhado lá está com a loja no shopping, está devendo, eu sou fiador, mas eu estou tranquilo porque o shopping primeiro tem que executar ele para depois vir em cima de mim. Não. Geralmente todos os contratos comerciais aí, shopping, loja comum, tem a renúncia ao benefício de ordem, que é isso que eu acabei de falar. O benefício de ordem é, primeiro você executar o garantidor ali, o principal, para depois você ir no fiador. Todos os contratos trazem a renúncia, tá? Você vai ver nas letrinhas lá, depois da fiança, você vai ver lá. Os fiadores renunciam ao benefício de ordem. Isso é legal? É legal, tem no Código Civil, tá? Então tem que ter atenção nisso também. Em regra, as garantias se estendem até a devolução do imóvel, ainda que prorrogados sem prazo. Então, isso é comum também, a gente fala assim, não, eu fui fiador do contrato lá, são 60 meses, e após esse prazo eu estou livre. Era só 60 meses, entendeu? Mas não, na verdade, as garantias se estendem até a devolução do imóvel, até a entrega das chaves, tá? E quando o prazo fica indeterminado, Bruno, o que eu posso fazer como fiador? O que você pode fazer é pedir a sua exoneração. Você faz a notificação, tá? Fala que o prazo está indeterminado e você quer se eximir dos ônus de ser garantidor desse contrato, tá? E aí você ainda fica obrigado pela lei de locações por mais 120 dias como garantidor daquele contrato. Ô Bruno, mas o shopping falou que não, que eu estou errado e que não tem jeito, eu estou como fiador. Então vamos entrar com uma ação de exoneração de fiança. Tem que entrar com uma ação para tirar. Se o locador se negar a aceitar, é necessário entrar com a ação. Tá bom? Sobre a questão da multa rescisória, multa antecipada, lá eu falei lá atrás para vocês, então geralmente são de 10 a 50 aluguéis vincendos. E aí, gente, é sempre bom a gente negociar uma redução. Por quê? Porque os tribunais hoje, eles entendem que, bom, 50% do aluguel vencendo é absurdo, né? Vamos falar assim. Mas a BR Malls, ela ainda pratica isso aqui, tá? Por exemplo, a Multiplan, a Ancaras, geralmente praticam aqui 10 aluguéis. Mas geralmente a gente sempre consegue negociar, e dependendo do lojista, aí vai do lojista, da operação, a gente consegue quebrar essa multa aqui para uns 5, 6 aluguéis, já é uma muita economia, né? Para quem já está desesperado, sem dinheiro, fechando a loja, com um prejuízo, é muita economia, tá? Então é sempre importante a gente fazer a negociação, os escritórios atuarem para negociar essa multa rescisória, tá? Direito de preferência e manutenção do contrato de locação em caso de venda. O que é isso, pessoal? Isso aqui é principalmente para as locações comuns, tá? Você loca o seu imóvel, e aí você vai, por exemplo, você loca, não tinha nada antes, você constrói todo o seu fundo de comércio ali. E chega lá perto do fim da renovação do seu contrato, você, na verdade, é surpreendido com a venda do imóvel. E aí, se você não tem o direito de preferência, ou se você não tem a manutenção do seu contrato em caso de venda, na verdade, o que vai acontecer? O adquirente, comprador do imóvel, ele vai te notificar para você sair 90 dias se ele não quiser manter o seu comércio lá. Então, é muito importante também, numa negociação, você pensar pelo menos na manutenção do contrato em caso de alienação. Tá? Isso tem que ser registrado. Mas isso tem ainda algumas modulações que a gente vai ver mais à frente. Tá? Então, pessoal, resumindo essa parte extra processual aqui, é imprescindível você entender se o valor do aluguel, e principalmente o VLT, que é o valor total da sua locação, se realmente ela está adequada ao seu negócio e se está dentro do seu ponto de equilíbrio da loja. Tá? O segredo para você evitar surpresa é você contratar um profissional da área que tenha know-how,
que possa te ajudar nas negociações e também te alertar para possíveis riscos. Porque o pessoal falou assim para mim, Bruno, mas você tá doido, eu não faço mais loja em shopping, eu não quero mais ter. Eu falei, não, você pode ter, desde que você entre sabendo de todos os riscos, ciente de tudo que pode acontecer. Né? Porque, gente, todo mundo abre loja para ganhar muito dinheiro, ninguém abre loja para fechar. Mas se você tiver ciente dos riscos que você pode ter, fica muito mais fácil você administrar o seu negócio. Tá? Pessoal? Doutor, Pode falar. com licença. Talvez seja uma pergunta meio leiga, mas quando você, Toda pergunta é importante. quando você fala no aluguel em equilíbrio, qual seria mais ou menos o percentual do aluguel em equilíbrio com o seu faturamento? É assim, ó, ponto de equilíbrio, e aí não é só aluguel, é o valor total da sua locação, e aí o valor total da sua locação, se for uma loja de rua, vai ser aluguel, IPTU, água, energia, tá? E se for shopping center, são todas aquelas rúbricas que a gente olhou lá, né? Tudo isso aqui, lá atrás, tá? Quando eu já advoguei para shopping durante muitos anos, tá? Durante 14 anos, e depois, em 2022, eu virei sócio do escritório, e hoje eu estou do lado bom, que é o lado do comerciante e dos lojistas, tá? Então eu sei falar isso com mais propriedade. Lá atrás, em 2008, quando comecei a advogar, a gente entendia que o ponto de equilíbrio era 10%, tá? Que o custo total da sua operação tinha que ser 10% do seu faturamento. Tá? Hoje, a gente não consegue mais isso, né? Hoje a gente fala em 17%, 20%, entendeu? E a margem de lucratividade do lojista ficou muito baixa, muito baixa. Mas aí eu te falo, esse percentual depende muito do seu ramo de atividade. Tá? Vou te dar um exemplo. A gente estava falando com a lojista aqui de brinquedos, ela falou, Bruno, a minha margem é pequenininha, entendeu? Mas, por exemplo, a margem para quem vende sorvetes, ela é alta, tá? Ela é muito alta. Então, depende muito do seu ramo de atividade, depende muito da sua operação, né? Hoje em dia, a gente tem empresas especializadas em fazer a sua consultoria ali, para entrar no seu negócio, para ver se os processos que você está fazendo, porque às vezes você pode ter o seu negócio próprio, você pode ter uma franquia, né? A franquia geralmente ela dá os procedimentos que você tem que fazer. Mas é muito bom, é importante a gente precisa entender o seu negócio, ver o seu ramo. Por exemplo, a gente trabalha com uma rede de estéticas também, de Botox. Botox também é um produto caro e a mão de obra pro lojista é cara, porque tem que ser doutor, etc, né, para aplicação. Então a margem também dele é pequena. Então ele tem que ser, não tem um caso prático para falar disso, tem que ser bem, a margem tem que ser bem ajustada, sabe? Mas isso depende, tá bom? Em relação ao ponto de equilíbrio ainda que você estava falando, não é só o aluguel, é a boleta total? Exato, a boleta total. Mas o shopping não considera isso, né? Não considera, mas a gente tem que considerar. Aluguel. A gente não considera, mas eles não consideram, mas a gente tem que considerar, porque o boleto é um só. Entendeu? Mas assim, a grande falha, não é grande falha, né? Mas assim, o grande susto do lojista, o comerciante como de rua que vai para o shopping é o seguinte, eu vou para o shopping, beleza, na rua eu pago 5 mil de aluguel, tô supondo, tá, gente? No shopping eu vou pagar 10, aí eu vou pagar IPTU, paga IPTU baratinho, água, energia ok, ar-condicionado ok, e eu vou pagar um condomínio, ele fala assim, o condomínio da minha casa eu pago R$1.500, R$2.000, deve vir uns 3. Aí quando ele pega a boleta dele, vem 10 mil de condomínio. O mesmo valor do aluguel. Aí ele quebra. Entendeu? Porque ele não estava esperando. Quando você quer renegociar alguma coisa, um desconto de aluguel, alguma coisa, o shopping sempre diz que você está no ponto de equilíbrio somente considerando o aluguel. Mas é aí o que eu te falo. O que ele vai falar para você? Entendeu? Você fala assim, mas eu não pago seu aluguel, então eu vou deixar de pagar o condomínio? Assim, quando a gente fala ponto de equilíbrio, é de operação. Porque eu tenho também, assim, quando a gente faz as negociações com o shopping, a gente monta uma planilha não só com o ponto de equilíbrio do custo total da locação, que é o do shopping, né? A gente faz uma também da operação como um todo, para a gente demonstrar, e aí isso é feito versus o faturamento, que é a última coluna, para ele entender o quanto que eu tenho, o quanto que corresponde, entendeu? E assim, o shopping muita gente fala assim, eu não consigo te dar desconto no condomínio, no fundo, porque é custo, mas no aluguel eu te dou. Mas aí, por que ele fala isso? Porque na verdade
financeiramente, contabilmente, é onde ele pode dar mesmo, né? Porque o aluguel é a rentabilidade que o empreendedor tem pela loja, o aluguel. Condomínio, fundo, IPTU, os encargos específicos ali, teoricamente é só custo, é só repasse de verbas, entendeu? Pessoal, principais queixas dos lojistas, tá? Então, a gente está aqui, que a gente falou lá atrás, aumento abusivo do aluguel. Bruno, o que fazer pelo aumento abusivo do aluguel? Primeiro, a gente tem que tentar uma negociação, tá? A gente sempre fala. Mas se a gente não conseguir, o que a gente pode fazer? A lei de locações, ela prevê lá em seus artigos, lá 60 e pouco, a ação revisional de aluguel. E a ação revisional de aluguel, quem que pode pedir? Tanto o locatário, como o locador também. Se o locador achar que o seu aluguel está aquém das outras lojas que ele tem lá, ele também pode pedir a revisão do aluguel. E quando que eu posso pedir? Após 3 anos do início do meu contrato, tá? Ou de um acordo que eu tenha feito mudando o valor do aluguel. Ok? Então, se depois eu tenho um ano, entrei 12 meses, meu aluguel está muito alto, fiz uma negociação com o shopping, diminuiu, não é desconto, tá, gente? Diminuiu o valor do aluguel em contrato. Aí, a minha revisional pula para mais 3 anos para frente. Se for desconto, eu ainda continuo tendo direito à ação revisional, desde o início do contrato. E desde que eu tenha uma desproporcionalidade do aluguel com o valor de mercado, ou com o valor das lojas que tem ali no meu entorno, tá? Muitas vezes a gente não sabe, né, gente? Porque tem lojista que não abre quanto que paga para o shopping, tá? Porque, na verdade, a gente teria que ter uma união entre todo mundo, mas, na verdade, a gente vê que, no fim, cada um vai ali proteger o seu negócio, vai proteger o seu desconto, mas a gente acaba sabendo mais ou menos como que varia, e isso tem outros métodos também, que a gente pode contratar um avaliador para fazer isso, tá? E aí, como que pode ser feito? Bruno, mas eu não estou conseguindo pagar mesmo, Bruno. Tem como pedir uma liminar, um aluguel provisório? Tem, tá? O locatário pode pedir um aluguel provisório que vai ser no mínimo 80% do que ele já paga. Não pode ser menos que isso, tá? A lei impõe esse limite. E o locador, se ele propor um aumento, vai ser 80%, no máximo 80% do pedido dele, tá? De majoração. Aí eu estava falando para vocês, é imprescindível para a gente fazer uma revisão de aluguel que a gente tenha a elaboração de um laudo prévio. E esse laudo prévio é feito geralmente por um técnico de área, que pode ser desde um engenheiro ou também até um corretor, tá? De imóveis que tenha, né, a parte técnica, e faça um laudo prévio para fundamentar o nosso pedido lá de diminuição do valor do aluguel. Tá? É sempre importante isso, tá? Aqui é bem bacana porque, assim, no início a gente tinha muito problema com o judiciário, brigava muito, mas é possível, inclusive, com relação ao seu aluguel, que ele seja fixado em valor inferior ao que você pediu, tá? Por quê? Porque, na verdade, a ação revisional é assim, eu vou pedir a revisão do aluguel, eu vou pedir para diminuir. O locador vai lá, vai apresentar a defesa dele e vai falar o quê? Ah, não, que o valor tá ok, ou não, que na verdade você está pagando muito baixo, na verdade tinha que ser maior. Ou seja, eu tenho o quê? Um conflito ali. E como que o juiz ele vai resolver isso? Ele vai resolver o quê? Determinando uma prova pericial de engenharia, de locações, para se apurar o valor do aluguel desse novo período contratual. Tá? E aí, nesse pedido, e no nosso pedido, o que a gente pode fazer? A gente pode pedir o quê? Que fixe o quê? Do valor, por exemplo, a gente lá, 80% do valor atual, ou o valor menor que o perito encontrar. Porque, na verdade, é o perito que vai fazer ali a análise. E se ele achar um valor menor, é o valor de mercado daquele imóvel, então o juiz pode sim sentenciar usando esse valor menor, e esse julgamento não teria, como fala aqui, ultra petito, né, é além do pedido, né, porque nós não pedimos o valor fixo, mas nós pedimos aquele determinado valor para diminuir, ou que ele encontre um valor menor, que seja esse valor menor. Tá? Sempre em ações revisionais vão ter despesas judiciais, advogado, a perícia aqui, e os riscos que a gente entende o quê? São as custas do processo, que você já pagou, porque você já entrou, né? Mais as custas de perícia e, às vezes, a sucumbência aqui, que é os honorários advocatícios. Aqui, acho que é a grande caixa preta do shopping center, que eu estava conversando com o pessoal no início, o que é? É as cobranças abusivas de encargos, né? E aí a possibilidade de se pleitear a ação de prestação de contas.
tá, pessoal? A ação de prestação de contas, eu coloquei aqui a estratégia, porque, na verdade, a gente não quer um embate com o shopping. A gente quer melhorar nossas condições comerciais para que a gente continue no shopping, a gente continue vendendo. Então, a estratégia de uma prestação de contas é tentar fazer crédito e trazer o shopping para a mesa de acordo. É isso que a gente quer. E tanto é que quando a gente faz a estratégia inicial, porque a gente pede primeiro a prestação de contas extrajudicial, a gente não chega entrando com a ação direta, a gente abre a negociação, não consegue, a gente pede a prestação de contas, tem toda uma estratégia a ser feita, tá? Sobre isso. E aí sim a gente fala para o shopping, bom, como você não abre as contas para mim, então eu estou te avisando que nós vamos entrar com a ação de prestação de contas, tá? E aí a gente continua negociando, porque a gente quer continuar no shopping e quer que minha loja, eu quero melhorar as condições da minha loja, porque eu estou pagando um valor muito alto, está fora do meu ponto de equilíbrio. Então eu preciso dessa redução, tá? Falei aquela hora lá, então aquele que tiver seu interesse bem ou direito administrado por alguém, pode solicitar a prestação de contas, ou seja, todo lojista tem direito à prestação de contas, tá? O Bruno, mas o meu shopping lá, ele manda o boleto de aluguel e atrás do boleto tem um borderozinho com umas rúbricas lá. Tá assim nas rúbricas. Serviços de limpeza, R$800 mil. Segurança, R$900 mil. Isso é prestação de contas? Não, isso não é prestação de contas. Tá? Prestação de contas é apresentar as contas abertas, porque eu só tenho o valor total, mas eu tenho várias empresas que fazem limpeza, por exemplo, lá, né? Eu tenho várias empresas que fazem segurança, eu tenho taxa de administração aqui, eu não sei, ele precisa abrir as rúbricas, e fora abrir as rúbricas, ele precisa me encaminhar os comprovantes que fundamentam essas contas, tá? Então esse borderô que o shopping te manda, na verdade, é só um cala-boca assim, ó, tô te mandando, tá? Tô te mandando as contas, mas na verdade isso não é prestação de contas. Ô Bruno, o prazo para você pedir é os últimos 10 anos, tá? Tem decisão já do STJ falando que na verdade seria de 3 anos. Por quê? Porque o locador ele tem 3 anos para te cobrar o aluguel e condomínio e despesas, mas isso ainda não está especificado, tá? A gente tem aí, desde a lei de locações aí, quantos anos nós temos, sempre falando de 10 anos. E Bruno, lá na lei de locações fala que você pode pedir conta dos últimos 60 dias. Então não é 10 anos, são 60 dias. Não, na verdade são. Você pode pedir, mas se você não pedir, o seu direito está assegurado pelo prazo prescricional de 10 anos. Tá? Em caso de condomínio, de CRD, que é baseado em percentual, tá? O sério problema é justamente porque eu não consegui identificar, porque os shoppings fazem várias concessões a algumas lojas que são lojas amplas. E eu tive uma ação de execução. Eu pleiteei falando que eu queria a abertura do... Primeiro, eu aleguei que não era uma dívida líquida certa e exigível, porque existe percentual. E eu perdi. Né? O grande problema é um grupo altamente forte, né? Que são vários grupos, com várias empresas de fora que investem, que pelo visto isso é algo que dá muito dinheiro, e o lojista, que é pequeno, não consegue impor a sua vontade num contrato. E nós não temos um judiciário para nos guiar, para nos ajudar. É evidente, né? A gente tem que iniciar esse processo, a gente tem que ir lá no judiciário. Mas existe uma diferença muito, muito grande. Falar que o fiador está abrindo direito, né? O seu direito às questões de ordem, as renúncias que ele faz, é muito simples, mas e contato que você está tentando abrir uma loja dentro do shopping. Várias coisas são extremamente absurdas. Uma pergunta que eu gostaria de fazer: um contrato celebrado entre as partes, em que o início da vigência seria, digamos, 1º de maio, mas o shopping só disponibiliza a chave para você no dia 20 de julho, quando que começa o contrato? Mas aí tem que entender o seguinte, e as cobranças, né? Esse foi o meu grande problema. Não houve a tradição, eu não tive possibilidade de entrar no imóvel, eu tive 3 meses de carência. Mas eles tiraram 3 meses depois da entrega da chave, não? 3 meses. Da assinatura, de 1º de maio. Aí que tá. Isso não estava no contrato.
Eu tinha 3 meses para execução de obras. Não, ela não está, né? Mas veja bem, eu só consigo iniciar as obras quando eu tenho a transferência da posse, né? É que o shopping transfere a posse direta dele do bem para você e fica com a posse direta. Então, isso não é normal acontecer, isso acontece, tá? E a gente sempre, em negociação, fala para o shopping, a minha carência começa a partir do momento que eu pego as chaves. Você pode estar no contrato lá, mas a gente teve esse problema no shopping, no Boulevard Guatemi, aqui no Rio. A gente teve problema no Center Norte, em São Paulo também, de uma loja da Havaianas lá também, que na verdade e lá foi pior, porque eles fizeram uma expansão, ele teve que ir para um quiosque provisório, e depois o quiosque, só que aí no quiosque o faturamento dele caiu, né? Olha só, diminuiu. Ele falou, cara, eu preciso voltar para a loja rápido, e a expansão tem que ser rápido para eu voltar para a minha loja, que ele ia pegar a loja na expansão. E aí o shopping atrasou 4 meses para entregar a loja. E aí a gente fez o quê? Uma negociação seguinte. Era para eu estar na loja 4 meses, meu faturamento era para estar muito maior, entendeu? Então a gente vai ter que fazer um encontro de contas, aí sim. Tem que ter uma negociação para haver uma compensação para o lojista, porque ele ficou um tempo sem faturar. E você ficou sem a loja. Tá? Isso também aconteceu com um cliente, ele é da área ortodontista, de uma clínica do Norte Shopping também. Ela era no subsolo e ela foi para cima e ela também ficou um tempo lá parada. Então assim, isso tem que ser negociado. Entendeu? Tá, Bruno, mas os caras não negociam, então tem que procurar uma assessoria para te ajudar nisso, para você sim colocar na mesa. Isso é levado em consideração. Não tem jeito, tá? A ação de prestação de contas, só para conhecimento, ela é dividida em 2 fases, tá? A primeira fase, o juiz julga e declara o direito que você tem de pedir as contas, de receber as contas, e o dever do administrador do condomínio, do shopping, de prestá-las, tá? Essa decisão cabe julgamento, tem efeito suspensivo, vai ficar parado o processo, vai subir para o tribunal, pode ir para Brasília também. Quando voltar, o shopping tem que apresentar as contas, tá? E aí, as contas são apresentadas, tem que ser apresentadas de forma adequada, é aquilo que eu estava falando lá, especificando as receitas, a aplicação das despesas, e aí, desmembradas as despesas, tá? Os eventuais investimentos, e aí os documentos que justifiquem as contas, tá? E aí, o que é legal é o seguinte, Bruno, eu acho que em 14 anos advogando para shopping, eu vi um shopping apresentar contas. Um shopping. A grande maioria é que o shopping te chama para a mesa porque ele não quer apresentar as contas para você e porque ele não quer. Porque é assim, gente, o CRD, a soma do total dos CRDs, tá? Tem que, por exemplo, dar 1, ok? Então, 100%, vamos falar assim. A soma total do CRD tem que dar 100%. Então, se a soma do seu CRD ela estiver errada, a probabilidade do CRD, da cobrança de condomínio de outro lojista estar errado, também é. E por que isso? Porque o shopping que tem muita vacância, as lojas que são vagas, quem tem que pagar condomínio, fundo de promoção e propaganda, etc., IPTU, é o dono do shopping, porque ele é o proprietário da loja, ok? Muitos shoppings, o que eles fazem? Nas normas gerais, eles até têm uma cláusula que fala que é possível o shopping ainda fazer um reраteio das despesas de até 4%. Aí você vai me perguntar, Bruno, mas isso é lícito? Eu vou falar assim, para mim não, tá? E o que o judiciário entende? Ninguém enfrentou isso ainda. Não teve nenhum lojista que peitou e foi até o final para o tribunal, o Superior Tribunal, por exemplo, ou o TJ, falar se é válido ou não esse reateio de 4%. Na prática, o que a gente vê, na verdade, que esse reateio, ele às vezes é maior. E aí, como o shopping, pensa assim, gente, se o shopping apresenta as contas de você, suas, e está errado, a probabilidade do seu vizinho estar errado é altíssima. Isso vai gerar uma bola de neve. Então, o que acontece na prática é que não são apresentadas as contas, né? É chamado você para fazer um acordo, etc., para compor algo, e aí sim as ações são baixadas e não tem prestação de contas. Ok? Aí, voltando lá, se o juiz tiver dívida das contas, porque na verdade eles vão apresentar, nós como advogados lojistas vamos impugnar as contas, analisar as contas, né?
Muitas vezes a gente tem que ter o auxílio de um contador, porque o advogado às vezes sabe de números, mas também não é expert assim, em números, cada um, vou falar assim, na sua área. E aí a gente faz a impugnação e o juiz, tendo dúvidas dessas contas, ele designa a perícia. Na grande maioria vai ser designa a perícia. O juiz ele não entende de lei, não entende fora nada disso. Então, apurar aluguel, ele vai designar o perito, apurar as contas, vai designar o perito, né? O que a gente tem de riscos? A sucumbência, na verdade, porque é as questões das circunstâncias do processo. Você pode, né, se a ação for julgada improcedente, você pode ser condenado a pagar. Mas a grande maioria é que todas terminam em acordo. Tá, pessoal? E aí, só fazendo adendo, quando eu advogava para shopping, a gente advogava para mais de 100 shoppings a nível Brasil. E sabe quantas eu tinha? Não sei se eu já falei para ela, mas sabe quantas ações de prestação de contas eu tinha? Mais de 100 shoppings, gente. Fazem a conta, se cada shopping tem 200 lojistas. Eu tinha 60 ações de prestação de contas. 60. Tipo, é menor do que o número de shoppings. Entendeu? Ou seja, o lojista realmente ele fica com medo de ele, na verdade, não é brigar, de ele proteger, né, pleitear os seus direitos. Entendeu? Então, isso aqui é muito difícil. Isso que a gente tem que vencer essa barreira de realmente você entender que você tem os seus direitos ali, que você pode brigar e que isso não é uma afronta do shopping, entendeu? Ok? Outro ponto aqui que eu vou levar em consideração é a questão de defesa em ação de despejo ou ação de cobrança e ação de execução, que nosso amigo chegou de falar. Então, quando eu tenho uma ação de despejo e eu não tenho uma estratégia traçada anteriormente para isso, né? O que eu posso fazer? Eu posso negociar, ou eu posso fazer o pagamento daqueles valores que estão sendo cobrados, que é a purga da mora, que é o pagamento à vista. Gente, eu vi uma purga da mora em 14 anos, tá? É muito difícil, porque você não tem dinheiro para pagar para o shopping, você não vai ter dinheiro para pagar na ação, tá? A gente também utiliza como estratégia, por causa do pedido da ação de despejo, de rescisão do contrato, a gente tentar não pagar a multa rescisória. Isso pode vir numa negociação, isso a gente tem conseguido, tá? E quando a gente tem a ação de despejo, e aí a gente o shopping começa a vislumbrar a possibilidade da ação de cobrança, ação de execução, a gente tem que pensar na proteção do patrimônio do fiador, tá? Porque o fiador, já adiantando aqui o que a gente vai falar mais para frente, o fiador ele responde com todo o seu patrimônio, tá? Bruno, mas quando eu fiz lá a locação, eu apresentei a matrícula do imóvel, eu dei aquele imóvel lá concretino, você não deu. Na verdade, você apresentou o imóvel para comprovar que você tem capacidade financeira para suportar a fiança. Mas o imóvel não é a garantia. A garantia é você. Então, se você tiver carro, moto, aplicação financeira, lancha, o que você tiver, você vai responder até o limite da dívida. Tá? Então, é muito importante aqui a gente pensar na proteção, no que está hoje muito em foco aí, as holding patrimonial, né? Então, tem alternativas para a gente tentar não vou falar blindagem, porque blindagem é um termo muito duro, porque a gente não consegue blindar como um todo, tá? Mas forma de tentar assegurar uma defesa e aí chamar o shopping para a mesa para ter uma ótima negociação, tá? A defesa indireta é o ataque à executividade do crédito locatício, que é o que o meu amigo estava falando ali, e aí a gente tem até precedentes próprios, tá? Que a gente consegue falar que realmente aqueles valores que estão sendo cobrados não são líquidos certos e exigíveis, ou seja, eles são oponíveis, né, de cobrança. Então a gente consegue isso principalmente dos encargos da locação, onde eu não tenho prestação de contas. Então eu não sei quanto é cobrado. E aquele bordeiro que o shopping me manda não é prestação de contas. Ok? A planilha, por si só, já é por incrível que pareça, o judiciário considera uma planilha de Excel. A partir do momento que o shopping não juntou um boleto, nem com aluguel, nem com CRD, nem com condomínio. Eu perdi uma ação numa planilha de Excel. Essa é uma das nossas defesas, tá? Quando eu era de shopping, lá atrás, né, meu treinamento tem que juntar todos os boletos, tá? Tem contrato de locação, fala o valor que está cobrando, mas a gente tem que juntar a planilha, logicamente, para demonstrar a evolução do débito, porque todo contrato de locação é cobrado quando você fica inadimplente. Correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 10%, o que é legal, tá? Multa moratória de 10%, ok? Então a planilha é para trazer a evolução do débito, só
O que vai justificar a executividade do débito é o contrato de locação, as normas gerais têm que estar e também os boletos. Entendeu? A gente ganhou muita ação porque não tinha boleto. Tá? E aí, na verdade, forçando a questão da falta de executividade, de liquidez pela não apresentação Porque assim, aí a ação não é nem que a gente ganha, a ação é parcial, né? Porque o aluguel é devido. Está lá no contrato, tem reajuste, é fácil compreensão. Mas os encargos é que é mais difícil. Entendeu? É aí que é o ponto nodal aí da questão. Tá? A gente pode tentar, então, um parcelamento legal. O que é o parcelamento legal, numa ação de execução? O Código de Processo Civil fala que se você for cobrado numa dívida, você pode pedir o parcelamento legal, que é pagar 30% do valor do débito, mais custos e honorários, e o saldo remanescente você pode dividir em 6 parcelas. Esses valores serão corrigidos e com juros de uma hora de 1% ao mês. Tá? Então, isso é o parcelamento legal. 30%, custos e honorários, e o restante do saldo devedor em 6 parcelas. Tá? E aí, o que acontece na prática, tá, gente? Porque muita gente fala assim, Bruno, mas o juiz precisa deferir e tudo mais. Eu já peço o parcelamento, já mito a guia, o cliente paga, chega o próximo mês, o juiz nem foi intimado ainda, eu pago a primeira, eu pago a segunda, eu pago a terceira, no fim, aí às vezes o credor vai falar assim, aconteceu isso, né, Bruno, no caso nosso. O credor chegou perto da sexta parcela e falou assim, não, eu não quero parcelamento legal. Aí a gente pagou a sexta, o juiz falou assim, não, tá tudo pago. Jogo extinto a execução, tá tudo pago, acabou. Entendeu? Que esse é o nosso judiciário, né, gente? As ações demoram, tá? E isso, quando a gente está devendo, é bom pra gente, né? É um processo demorado. Só não é bom quando a gente entra com a prestação de contas. Aí a gente tem que acelerar o processo para a gente conseguir o acordo. Outro ponto aqui é que a gente falou sobre a proteção do fundo de comércio, tá, pessoal? O que é isso? Negociações. Máxima atenção para não perder o ponto. Por quê? Nos contratos comerciais de mais de 60 meses, se eu não tiver a renovação do contrato de 1 ano a 6 meses antes, finalizada, assinado um aditivo de renovação contratual, eu perdi o prazo. E aí, chegou no final do contrato, se o shopping não me quiser lá, ele vai me notificar para desocupar em 30 dias. Entendeu? O que acontece muitas vezes, eu já vi isso. O lojista vem e fala assim, Bruno, eu estava negociando com o superintendente, ele falou para mim, colocou a mão no meu ombro e falou, fica tranquilo que nós vamos renovar o seu contrato. Eu falei, beleza, e aí? Ele falou que o pessoal não aprovou. O que eu posso fazer? Eu falei, nada. Você não tem nada por escrito? Você não tem as negociações comerciais ali, negociadas do próximo contrato, você perdeu o prazo. E o que a gente faz, a gente sabe, quem é de shopping é que o superintendente, gerente financeiro, ele te cozinha, na verdade. Ele vai te empurrando com a barriga. Não, vamos renovar, dá 1 ano. Se você procurar com 1 ano, faltando, quero renovar meu contrato. Tá doido? 1 ano? Falta 1 ano aí do seu contrato. Não vamos falar agora não. Vamos falar mais pra frente. E procura lá, sei lá, que tiver com 6 meses. Não, 6 meses não, 6 meses eu perdi o prazo. Entendem? Então vocês têm que ficar muito atentos a isso. Eu fiz um contrato comercial. Isso aqui, gente, é shopping e rua, tá? Loja de rua também. É que loja de rua, se você tem uma boa relação com o locador, ele geralmente vai renovar o seu contrato. Se você é um bom lojista, você paga em dia, tudo não atrasa, não tem porquê, né? Mas vocês têm que ter máxima atenção nisso. Colocar na agenda lá, sabe? Lá, deadline, né? O prazo máximo de negociação. A gente sempre compra todos os clientes. É de 7 a 8 meses, entendeu? É o prazo máximo antes do seu contrato finalizar. Se você quiser com 8 meses falar com a gente, Bruno, eu estou tentando aqui negociar, não deu em nada. Eu falei, então já vamos pedir os documentos, vamos entrar com a ação renovatória. E a ação renovatória, ela não tem cunho de lide. O que é lide, Bruno? De conflito com o shopping. Ela é chamada de ação de mero acertamento. Por quê? Porque se você, lojista, tiver ok com o seu contrato, e aí eu vou falar aqui dos requisitos, se você estiver pagando tudo certinho, bonitinho, você vai entrar para garantir o seu direito de renovar o contrato de locação, tá? E na verdade, sim, pode ser que o shopping aceite o seu aluguel proposto. Ou pode ser que ele fale, não, eu acho que você está pagando muito pouco, uma majoração aqui de 20%. Aí vai ter um pedindo uma parte, outro pedindo uma majoração. O que o juiz vai fazer? Ele não vai decidir, vai falar assim, não, prova pericial de engenharia, para a gente entender qual realmente é o valor do aluguel ali daquela loja. Então é uma lei que a gente chama de mero acertamento. Pode falar, hein? Bom dia, Bruno. Bom dia. Uma dúvida, você está falando de shopping e de rua. Sim. Na rua, por exemplo, não preenchido o prazo e não há informação.
existe renovação automática, na rua não, qualquer contrato, existe a renovação automática e qual seria o prazo? Seria exatamente o do contrato anterior e a garantia também é a mesma? A garantia geralmente fica a mesma, tá, na renovação, mas aí o seu fiador tem que assinar de novo o contrato para ele renovar a garantia, porque a garantia que ele prestou antes foi só daqueles 60 meses, tá? Então tem que ir lá. Essa cláusula de renovação contratual automática, tá? Ela é muito discutível, vamos falar assim. A Luana está até olhando para mim aqui, porque ela é muito discutível, tá? Eu, particularmente, não confio. A cláusula de renovação automática, ela tinha que ser assim, ó, até 6 meses antes, vamos falar assim, se tiver oposição. Por quê? Porque eu estou dentro do prazo da ação renovatória. Entendeu? Porque, veja bem, você fala assim, ó, porque as cláusulas de renovação, sabe, elas são uma pegadinha, sabe por quê? Porque ela fala assim, se nenhuma das partes, faltando um mês do prazo da locação, se opor, o contrato será renovado automaticamente. Aí vem o locador e fala assim, viu, vai ter que entregar o imóvel. E aí você perdeu o prazo da renovatória. Então, uma cláusula de renovação automática, para nós lojistas, tem que ser uma cláusula com 7 meses. Entende? Se até 7 meses antes do fim do contrato ninguém se opor, o contrato está renovado automaticamente. Aí eu falo para você, ok, pode ficar tranquilo, não precisa entrar com renovação. Sabe quem vai fazer isso? Ninguém. Entendeu? Esse é o ponto. Tá? Mas a cláusula de renovação automática é uma pegadinha. Se você confiar nela, ele vai se opor, entendeu? Porque ela é muito simples. Ela é 3 parágrafos, assim, redigida de forma bem simples, falando. Se eu fizer a alocação, o contrato vai ser renovado automaticamente. Ponto. Aí ele se opõe, você tem que devolver. E seu prazo de renovação já foi. Tá? E não tem jeito, tá? Tem advogado, tá? Vamos entrar com uma ação declaratória para declarar renovado o seu contrato. Gente, não tem jeito. Não existe. Você tem que ter, ou você tem. Até hoje teve uma ação que a gente viu que o shopping perdeu, que foi assim. Você tinha um e-mail de negociação, vários e-mails, memorandos de entendimento entre as partes, indo e vindo e-mail da negociação, e terminou assim, ó, então eu vou pedir para o setor jurídico elaborar o contrato de renovação para você e te mando para assinatura. Parou nisso, entendeu? Aí passou o prazo, aí o lojista falou, não, cadê meu contrato? Não, a gente resolveu que não vai mais renovar. Não, mas eu tenho aqui o... não, mas era só e-mail. Aí o lojista entrou com a ação, a gente entrou com a ação declaratória de renovação e o juiz declarou renovar. Até o WhatsApp? Então, hoje o WhatsApp, por causa da questão da edição, que você pode editar o WhatsApp, né? Eles estão tentando melhorar isso, eu acho que é muito difícil. Eu sempre peço para o lojista ele formalizar as conversas por e-mail. Entendeu? Até com a gente mesmo, do escritório. É sempre bom formalizar por e-mail. Eu posso fazer 2 perguntas que eu já vou embora, mas eu tenho muita curiosidade. Claro, claro. Primeiro, em relação à res esperada. Tá? Que na verdade são luvas, né? Aí você vê o poderio econômico, como é que consegue regularizar aquilo que para locação fora de shopping é proibido. Eu entro no ambiente e eu pago determinado valor para eu conseguir estar lá dentro do ambiente. Eu tenho uma ação de despejo após 2 anos. E a res esperata, ela está lá abrangendo o período do contrato, de 60 meses. Eu consigo reaver... Você fala o pagamento? Você vai pagar em 60 meses? Não. Eu paguei à vista uma vez só, mas ela está abrangendo o prazo do contrato, de 60 meses. Se eu sair antes, eu consigo reaver esse valor? A res esperata, ela tem 3 teorias, tá? De discussão judicial, só para vocês terem uma ideia. Porque você não está pagando para você ficar os 60 meses dentro do shopping. Você está pagando para você entrar no shopping. A sua manutenção é uma coisa que depende de você. Entendeu? E eu estou falando, e essa teoria é a mais aceita, tá? É a mais aceita. Então, assim, eu estou te falando do parcelamento, porque muitas vezes tem lojista que fala isso para mim, né? Eu parcelei a res esperata em 60 meses, então se eu vou sair antes, eu não tenho que pagar o restante. Não, teoricamente, você vai ter que pagar. Logicamente que a gente tem as nossas teses, que são minorias, que a gente argumenta exatamente falando isso. Na verdade, é para eu integrar a estrutura técnica do shopping, mas é por 60 meses, o meu contrato é comercial, teoricamente eu pago, né?
ou eu parcelei ou paguei à vista, mas é desmembrado por mês. Essa é a teoria nossa lojista, entendeu? Mas a teoria mais aceita é a teoria que você pagou para você entrar no shopping. Né? E, na verdade, às vezes teve parcelamento, na verdade, por concessão do shopping. Né? Mas ela é devida. Mas, assim, na prática, negociação, redução, não pagamento, entendeu? É isso que acaba acontecendo. Agora, minha segunda também, em relação à renda esperada. Por mais que a gente tenha o prazo da ação renovatória de 1 ano a 6 meses, né? E como o contrato ele faz lei entre as partes, eu, no penúltimo mês, eu entro e faço um acordo com o shopping de renovar, permanecendo no mesmo local, as mesmas partes, só com a revisão do aluguel. O shopping pode me cobrar uma nova renda esperada? Essa é uma das perguntas que eu tenho lá na frente. Mas isso é uma questão ilegal, ele está botando uma força em cima do, já que eu estou permanecendo no mesmo local, as mesmas partes. Não é legal? Você perdeu o prazo, né? Você diz, né? Eu perdi o prazo. Se você perdeu o prazo, concorda comigo que nós estamos fazendo uma nova locação? E aí, teoricamente, você está suscetível a ser cobrado novamente. Tá? Porque eu não posso fazer o contrário. Mas eu já estou dentro do shopping. Eu fechei o contrato antes do término do meu contrato. Eu não perdi o contrato. Não, tudo bem, mas você perdeu o prazo, né? Vamos Eu falar perdi assim. o prazo, mas ele renovou. Ele renovou seguindo o término do prazo original, como o prazo poderia ser de 48 meses e renovar seguidamente. A lei permite que o eu entre uma renovatória se eu juntando os contratos extrapolados. Depois você vai poder entrar com a renovatória, vai poder. Então, se eu continuei no shopping, se eu permanecer no contrato, no mesmo ponto, no mês seguinte é do término do meu, é lícito ele me cobrar? É esperar? Eu entendo que é. Tá, sabe por quê? Você não tinha prazo contratual. Então você não tinha direito ao ponto. Você perdeu. O que o shopping não pode fazer é, eu entrei com a renovatória. Mas eu já estou no shopping. Tudo bem, mas você estava sem prazo. Se ele quisesse te tirar no final do seu prazo, ele tirava. Entendeu? Assim como ele pode virar para você e falar assim, você quer renovar? Quero. Aumento de 10%, tá? Não, você quer. Você quer ou não quer? 10%. Tá? Isso aconteceu com o lojista do Caxias Shopping. Conversei com ele do carnaval, foi o prazo dele de 6 meses. Aí o superintendente dele virou e falou assim, não, olha só, fica tranquilo, é só pro carnaval. Passando o carnaval, você vem aqui que a gente vai conversar e tudo mais, isso aqui. Ele foi lá, aí eu falei assim, você já olhou? Ele não é cliente nosso. Eu falei, você já olhou o seu contrato para ver quando que você dá uns 6 meses? Aí ele olhou e falou, pô, cara, deu no meio do carnaval. Eu falei, então você perdeu o prazo. Não, mas é tranquilo lá, pô, o Caxias tá cheio de vacância, eu vou lá conversar com o pessoal. Fui lá conversar com o pessoal, o que ele falou? Incremento de 15%. Você quer renovar? Incremento de 15%. Não, mas é isso, entendeu? Então você fica suscetível. Por isso que a gente tem que ter por isso que é importante essa conversa, essa palestra, para vocês entenderem os direitos e ficarem atentos a essas questões. Entendeu? Mas eu entendo que no seu caso, como você perdeu o prazo, tá? O que o shopping não pode é assim, tá com 7 meses, vamos renovar, e ele vira e fala assim, mas você tem que pagar a respirar. Você fala, não. Qualquer imposição de pecuniária para renovação de contrato é tipificado como contravenção penal pela lei de locações. Então ele não pode. Nós vamos falar isso mais para frente. Entendeu? Beleza? Foi um prazer. Então, pessoal, requisitos da ação renovatória. Contrato escrito por prazo determinado, ou seja, quem está por prazo determinado não tem direito à renovação do contrato. Porque eu tenho que ter um prazo mínimo de 5 anos, 60 meses. Então, por exemplo, quiosque não tem direito à ação renovatória. Quiosque não tem direito nem de estar no ponto ali, na verdade, porque o shopping pode te locomover o centro para onde ele quiser. Tem isso no seu contrato, isso é legal. Entendeu? Então, assim, prazo escrito em prazo determinado, prazo mínimo a soma dos prazos 5 anos. O STJ entende que um pequeno hiato, o que é hiato, Bruno? Um pequeno espaço entre os contratos, e isso não obsta que você pleiteie o seu direito. Então, por exemplo, assim, eu fiz um contrato de 3 anos, fiquei 3 meses por prazo determinado, depois fiz um contrato de mais 2. Opa, deu 5. Entendeu? Então, dá para entrar com a ação. Ação renovatória, tá? E que você, isso é muito importante, esteja explorando o mesmo ramo de comércio no prazo mínimo de 3 anos. Isso é como acontecer às vezes, né? Você entra com
com a bandeira e depois você fala, não, vou mudar, vou colocar outro tipo de comércio aqui. Então tem que ficar muito atento a isso. E o principal, tem que estar cumprindo tudo o contrato, tá, gente? Se tiver inadimplente, inadimplência é o que dá mais improcedência em ação renovatória e você perde ponto. Entendeu? Pode falar. Eu estou com um contrato indeterminado há quase 2 anos. Para renovar agora, eu vou renovar 1º de novembro, mas ele quer a data base de maio, o início do contrato. Então eu já vou ter um reajuste, agora em maio eu já tive um reajuste e o contrato começa a vigorar em novembro, é correto? Mas o seu contrato, você falou que está indeterminado, né? Isso. Ele está indeterminado. Você tinha um contrato de quanto tempo antes? 5 anos. Você tinha um contrato. Gente, ela tinha um contrato de 5 anos e aí ela está há 24 meses, né? Isso. Por prazo indeterminado. Isso. Como um E aí? acordo do shopping deixou em contrato indeterminado. Vamos deixar um tempo, a gente teve um problema Sim. no shopping, na loja, problema de obra mesmo, que o shopping não corrigiu, a gente teve despesa, então foi correndo isso. E quando era a data base do seu contrato inicial? E agora ele quer fazer um novo instrumento? Eu já estou com o instrumento para ser assinado 1º de novembro, mas ele quer a data base de maio e já me aplicou um reajuste agora. Sim, o que ele está fazendo na verdade é assim, ele só pode registrar uma vez por ano. Entende? Né? Vai continuar a data base em maio. Vai. O seu contrato vai estar isso. Data base. Mas lá em maio ele registrou ou não? Já. Mas agora ele não está registrando de novo, foi só em maio. Foi 2 meses atrás. Maio, isso. É como se ele estivesse cumprindo o seu contrato anterior, concorda comigo? Mantendo a data base do seu contrato anterior, fazendo o reajuste normal do seu contrato, e ele vai fazer um contrato novo agora em novembro, mas vai manter a data base anterior, porque vinha esse período. E esse contrato seu vai ser de quanto tempo? 5 anos. Aí voltou a ter um contrato comercial. Mas para você, assim, não vai mudar muito, entendeu? Isso acontece, isso ainda não foi objeto de discussão também, tá? A gente tem contratos, assim, que assina em julho e a data base é maio, por exemplo. Não faz sentido nenhum, entendeu? Aí eu entendo que tem uma incongruência, né? Porque eu comecei a pagar em junho, eu só posso ter uma nova correção em 12 meses. De 12 meses. Eu tenho que respeitar a anualidade da correção monetária. No contrato novo está a data base maio, no início. Porque ele tá praticamente respeitando, entendeu? O seu contrato anterior. Início novembro, mais data base, mantendo maio. Porque se ele colocasse novembro, ele ia perder dinheiro, né? Vamos falar assim, né? Porque ele ia só registrado só em novembro do próximo ano. Entendeu? Ou ele poderia reajustar em novembro para adequar, para ele não ter a perda financeira, e aí reajustaria em novembro do ano que vem. Mas não é um novo contrato, eu não tenho direito a uma nova data base? Você pode pleitear com eles isso, com certeza. Entendeu? Mas você pode pleitear, isso aí você tem que fazer. Na verdade é muito pelo comercial, né? O comercial vai falar, não, mas se a gente colocar a data base em novembro, nós vamos perder dinheiro, porque aí nós vamos perder o reajuste do próximo ano de maio a novembro, entendeu? É isso que eles vão pensar. Esse que é o problema. Mas é tudo negociável. Esse tem que bater. Olha só, eu estou fazendo um contrato novo. A data base tem que ser novembro. Não dá para ser maio. Olha, é um contrato novo. Como ganhar? Você pode, discutir. É tudo negociação. A gente trabalha muito em negociação, porque o processo judicial, às vezes, não é solução, ela é a solução para startar a negociação, entendeu? Então, gente, para a renovatória, principalmente, tem que estar kit com todas as minhas obrigações contratuais, não posso estar inadimplente, tá? Quando que o locador não está obrigado a renovar? Tem essas hipóteses, tá? Porque a ação renovatória, né, Instituto, ela é compulsória. O que é isso, Bruno? Se eu cumprir os requisitos e se o locador não tiver dentro dessas opções aqui, ele tem que renovar, ele não pode se negar a renovar. É o único instituto no mundo que é compulsório, tá? Então, assim, determinação, quando ele não está obrigado, determinação pelo poder público para obras que modificam o imóvel,
Modificações que aumentam o valor do negócio ou propriedade, ou seja, às vezes o shopping quer, ou a galeria ou o locador, ele quer juntar lojas, entendeu? E aí quando você vai renovar, ele fala, não, eu vou juntar. Você fala, tá, qual vai ser o valor do metro quadrado da minha parte? Vai ser maior? Se for maior, devidamente fundamentado, é uma justificativa para não renovar. Se for menor, não tem como. E aí você fala em shopping, geralmente quando você junta a loja, o aluguel cai, né? Entendeu? Porque quem sustenta o shopping são os lojistas satélites, são os lojistas menores, entendeu? As lojas maiores, elas pagam menos por metro quadrado, tanto de aluguel quanto de condomínio, tá? Então, uma Renner, C&A, lojas americanas, elas pagam menos que o lojista satélite, tá? Uso próprio, transferência do fundo de comércio, e aqui a lei tentou proteger o comerciante, né? Que na verdade, assim, imagina, você vai lá, faz a locação sub de rua, fica lá 5 anos lá fazendo seu fundo de comércio, quando você está lá no último ano, você está tendo lucratividade, aí vem o dono do imóvel e fala, eu quero o imóvel de volta, que eu vou colocar o fundo de comércio aqui, e abre uma loja do mesmo segmento que você tinha, para pegar toda aquela clientela que você, durante 5 anos, fez. Então isso não pode, tá? Não pode ser no mesmo ramo, tá? E se ele tiver proposta de terceiro em melhores condições? Por escrito, assinado por 2 testemunhas. E ainda, nessa proposta, tá, de uma locação em melhores condições, você ainda pode aceitar. Você pode falar assim, não quero sair daqui, quanto que ele ofereceu? Então eu cubro. Eu cubro e continuo na minha loja e a gente renova o contrato. Tá? Despesas, custos judiciais, advogado e perícia, porque não tendo um acordo entre o valor da nova locação, do novo período contratual, eu vou precisar, o juiz, invariavelmente, ele vai determinar uma prova pericial de engenharia para essa prova do valor catício. E os riscos é a questão de sucumbência, que é as despesas do processo no nosso advogado. Tá? Aqui, casos práticos, pessoal, é bem legal aqui, porque é imprescindível um planejamento bem feito e a sintonia entre a estratégia jurídica e o interesse de vocês. Tá? Então isso é muito importante a gente sempre aliar. Caso prático, caso aqui de vocês aqui, Shopping Nova América, tá? Uma empresa de estética que eu falei para vocês. Qual que era o interesse do nosso lojista lá, do nosso cliente? Era a redução do custo de ocupação do longo prazo, principalmente de aluguel, porque o aluguel lá do Nova América estava muito alto. Qual que foi a solução nossa? Um acordo com a redução do espaço e a manutenção da operação dele dentro do shopping. Qual que foi a estratégia utilizada? A gente fez uma revisão do plano de negócios, tá? E ajuizou as ações de prestação de contas e de consignação em pagamento, para depositar em juízos os valores que a gente entendia como devidos ao shopping. Tá? E nisso que ele começou a depositar em juízo, o shopping entrou com uma ação de despejo. Só que aí você fala, Bruno, então ele foi despejado. Não, ele não foi, porque eu clinchei ele aqui com essas 2 ações. Porque eu depositei na consignação todo o valor do aluguel, porque como eu falei que o aluguel é devido, todo mundo sabe quanto que é o valor, e os encargos que ele não me presta contas, eu depositava lá em juízo. Tá? Então, assim, a gente tem força desse lado aqui, mas a gente tem que ter estratégia para a gente conseguir negociar. Tá? Qual era a situação antes da estratégia das ações? Discussões judiciais de valores cobrados de R$704 mil, tá? Um custo de ocupação mensal de 45 mil, quase 46 mil reais no shopping, com uma área de 70 metros. É um valor alto, né, pessoal? Bem alto, tá? Tem que ter um faturamento grande. A situação pós-acordo, como ficou? Mudança da loja com nova área para 40 metros, então eu reduzi o valor, a gente conseguiu negociar um novo espaço no mesmo corredor que ele estava, ou seja, nem clientela de passante ele perdeu. Isso foi ótimo, tá? Um novo custo de ocupação mensal de 22 mil, metade do que ele pagava, ou seja, e ele conseguiu manter com essa área aqui o mesmo atendimento que ele tinha com essa. Então ele não perdeu em nada espaço, tá? Um novo contrato de locação, porque o contrato dele estava para dar o deadline da ação renovatória de 60 meses e uma carência de aluguel mínimo de 4 meses para ele fazer a nova loja, tá? Que é sempre bom e importante você ter isso. Com isso a gente conseguiu o quê? A isenção do pagamento de R$430 mil diante do acordo para a baixa das ações e levantamento pelo shopping dos valores depositados corrigidos. Então, assim, uma estratégia que durou aí quase 2 anos, tá, pessoal?
E que todo mês a gente depositava, em vez de pagar para o shopping, depositava lá no processo. Tá? Mas assim, com esse valor aqui, ele gastou 170 mil, 180 mil na loja nova, entendeu? Deu o êxito para a gente, que a gente trabalha assim, por bonificação, e sobrou dinheiro. Entendeu? Tanto que o que ele fez? Até contando o senso nosso. Ele abriu outra loja em outro shopping. Ele conseguiu, dessa negociação aqui, levar uma loja lá para o Boulevard Rio, que era em Vila Isabel, entendeu? Abriu uma segunda loja lá, conseguiu condições boas e usou o dinheiro dessa economia para montar outra loja lá. Tá? Então, assim, é muito importante. E aí, gente, é caso a caso, tá? A gente tem que estudar o caso, tudo, para entender se faz sentido ou não. Outro caso prático aqui, aí lá de Belo Horizonte, do BH Shopping, uma empresa de vestuário. Qual que era o interesse lá? Encerramento da operação com o menor ônus possível, sem deixar débitos, tá? E qual que foi a solução que a gente entendeu? A devolução da loja na ação de despejo com a confissão da dívida. Pô, Bruno, mas não é ruim? Eu vou mostrar para vocês que não. Qual que foi a estratégia utilizada? Uma inadimplência proposital com provisão de recursos, ou seja, eu não paguei o shopping, eu não paguei o locador, mas eu estava tentando guardar dinheiro, tá? Então, lá na outra, eu depositava em juízo, nessa eu estava guardando dinheiro. Aguardar a ação do shopping, ele propor a ação de despejo, né? Devolver as chaves, quando eu fui citado da ação de despejo, eu devolvi as chaves lá na ação de despejo, e ainda fiz um acordo queria um acordo para parcelamento do débito antes dele me executar. São duas ações diferentes. A ação de despejo é para te tirar do espaço, para retomar o espaço, e a ação de execução é para te cobrar o valor devido. Situação antes do acordo: uma inadimplência de 208 mil, aqui bem menor, e uma multa rescisória de 110 mil reais, ou seja, um débito total de 318. Na situação pós-acordo, a gente fez o fechamento da loja e a transferência do fundo de comércio para outro shopping, tá? Ele conseguiu fazer isso. Parcelamos, conseguimos uma economia ali, ó, de não aplicação da multa rescisória e um desconto sobre o valor do débito, tá? Para deixar o valor quase um terço do valor, né, ali de débito, né, gente? A gente conseguiu um bom desconto. E parcelamos 112 mil em 10 parcelas de 11 mil reais. Com isso, gerou uma economia de 205 mil reais. Então, tudo, gente, é questão de estratégia, tá? A gente tem que analisar, tem que olhar cada caso, cada loja é diferente, e aí sim, o que vocês querem, qual que é o pensamento de vocês, e aí sim a gente traçar um objetivo, ok? Aqui, então, chegamos aqui para a parte já final da nossa palestra, os pontos polêmicos aí que a gente tem, que é legal para a gente conversar e debater. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de locação? Pode falar. Só uma dúvida, né? Como eu falei para eu sou perito avaliador, né? E contra fatos não há argumento. Quando a gente vai fazer a avaliação, quando a gente tem, na verdade, a gente é obrigado a ter os dados das lojas. De todas as lojas semelhantes e paradigmas da loja avaliada. E aí eu jogo na inferência estatística contra números no argumento. Existe uma norma, 14.653, enfim. Você usa o método comparativo, isso. Acabou. E aí a gente vai corrigir segundo o índice do contrato, enfim. Então, contra os números, a gente vai saber ali se estava cobrando R$600 o metro quadrado, e aí a gente tem ali R$400, o valor entre 300 e 400, ou seja, já sei. A pergunta é, quando a gente entra com a ação, quando eu estou perito, eu peço e recebo do juiz. É uma luta. Sim. Mas quando eu estou assistente técnico, para eu poder ver se tem a viabilidade para o meu cliente, eu faço uma pesquisa de jurisprudências e ações que já ocorreram. Exato. Mas a minha pergunta agora é, existiria um dispositivo legal antes da ação acontecer que os advogados, os doutores, poderiam, na negociação, obrigar o shopping a colocar esses paradigmas? Não, ainda mais agora com a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ficou mais difícil, porque agora tudo o locador fala isso, né? Eu não posso apresentar por causa da Lei LGPD e tudo mais, mas ele tem que apresentar. Por exemplo,
A nova das prestação de contas é isso, eu não posso apresentar documentação porque a LGPD me proíbe. Na verdade, eu tenho direito, se eu pago, o condomínio tem direito a entender. Extrajudicialmente não tem como. Na verdade, o trabalho é esse mesmo que é feito. A gente faz por experiência, a gente faz por outras ações renovatórias, as anuais de aluguel, em que o shopping junta lá. E hoje em dia tem perito que nem junta mais, né? Mas o assistente técnico tem acesso ali, tem que ter acesso. Para quando ele vai montar a planilha, é assim, gente, a perícia avaliatória, ela faz, como ele falou pela norma da BRT, é o método comparativo direto. O que é isso? Eu pego todas as lojas semelhantes dentro daquele universo ali, se for loja de rua no entorno, se for em shopping, dentro do shopping, que são lojas, por exemplo, de vestuário, eu pego todas as lojas de vestuário. Aí ele vai falar, quando eu tenho às vezes inconsistências, eu excluo, né, 15% para cima e 15% para baixo, para eu ter a média aritmética, e aí eu vou ter o novo valor do aluguel. Mas o que a gente tem que fazer é isso, a gente faz a pesquisa, vê outras ações já foram desenvolvidas e os laudos técnicos juntados pelos peritos, em que tem os valores da variação, e a gente consegue entender se o valor que está cobrando está alto ou não. Tá? Pessoal, infelizmente, para a gente, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às locações comerciais, por faltar as características da relação de consumo. Locação é uma relação empresarial, tá? Então é aplicada a Lei de Locações e o Código Civil. Havendo mais de um locatário, é válida a fiança prestada por um deles em relação aos demais? Tá? Então eu tenho 3 locatários e um deles é fiador. É válido essa fiança? Ou você já acha que isso invalidaria o contrato de locação? Na verdade, o STJ já falou que ela é válida sim. Tá? Então a fiança, eles chamam de fiança recíproca, é quando eu tenho lá 2 locatários e um deles ele é fiador do contrato. Tá? E aí é muito importante ter essa distinção, porque em 2022 ficou em foco um julgamento lá no Supremo, que era sobre a questão do bem de família do fiador, tá? Se ele poderia ser atingido ou não. E muito se falou o seguinte, isso é uma incongruência da Lei de Locações, tá, gente? A pessoa é locatário, é isso aí defendendo os fiadores, tá, gente? A pessoa é locatária, ela tem um fiador, ela locatária, pessoa física, tá, agora, ela tem a proteção do bem de família, mas o fiador dela não. Olha que loucura, sendo que ela é a devedora principal, como pessoa física, mas o fiador não tem. Então, se eu for locatário e a Bruna for minha fiadora, e eu tenho um bem e ela tem um bem, o bem dela pode ser pego pelo credor, mas o meu não, porque eu sou locatário. Isso é uma incongruência da lei quando ela foi feita lá em 1991. Tá? É possível ser fiador de si mesmo? E aí, gente? Eu sou locatário e aí é difícil arrumar fiador hoje em dia, né? Fiador é só pai, mãe. É difícil arrumar, ninguém mais é fiador. Aí eu falo assim, não, me põe como fiador do contrato. Eu posso ser fiador de mim mesmo, numa locação? Tá? Eu não posso. Por quê? Porque na verdade a fiança ela é um contrato acessório ao contrato de locação. Eu tenho um contrato de locação e dentro do contrato de locação eu tenho um contrato de fiança. Então eu não posso porque tem que ser pessoas diferentes. Eu tenho que ter um obrigado principal, que é o locatário, e um obrigado secundário, que é o fiador. Entendeu? Que vai garantir se o primeiro não pagar. Então eu não posso ser fiador de si mesmo. Bruno, mas eu peguei um contrato aqui que o shopping fez e que eu era fiador. Entendeu? Então você está tranquilo, porque você não pode ser fiador. Você só vai ser locatário. Então se você tiver um bem, você não vai responder. O bem de família acabou. Fica quietinho, não fala nada e deixa a coisa rolar. Entendeu? É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação? Então o que eu falei, gente, o fiador vai responder com a totalidade dos seus bens, todos os bens, tá? Então, independente se ele tiver 1, 2 imóveis, se ele tiver um só, vai pegar lá a casa desse fiador, tá? E isso é muito complicado, porque muita gente acha que não, que tem a possibilidade, que tem, não, mas é bem de família, todo mundo fala isso, né? Todo mundo sabe, é bem de família. Não, bem de família não pode penhorar. Não, o fiador de contrato de locação, qualquer locação, ele pode perder o seu único imóvel, tá?
E eventual bem em condomínio, é possível assegurar a imperabilidade desse bem? O que é isso? Por exemplo, o marido e uma mulher, nós temos um caso prático no escritório, que nós tivemos decisão no final do ano passado, em que eu tinha a locatária, ex-mulher do fiador, ok? E eles tinham um casamento, se separaram, mas não fizeram a partilha. E aí o que aconteceu? Ela continuou morando, mas o imóvel continuou no nome dos dois. Aí o credor foi lá e, isso é uma loja de rua, penhorou a casa, a única casa dela, e ela morava lá. O que a gente conseguiu? Conseguiu demonstrar que, na verdade, apesar, a lei fala, tá, que quando o imóvel tem condomínio, mesmo assim eu posso penhorar e levar leilão, tá? Não importa se tem uma pessoa lá morando. Mas a gente conseguiu demonstrar que, na verdade, é bem de família dela. E o bem de família dela, ele tem proteção. Entendeu? Então, assim, foi inédito, né? A gente conseguiu desconstituir essa penhora. Então, assim, foi muito bom. O fiador que não participou na ação de despejo pode responder pela execução da sentença, custos e honorários? E que é isso? Geralmente entra com a ação de despejo, o locador só quer a rescisão do contrato e a retomada do espaço de forma rápida. Ele não cobra. Então ele só coloca o locatário no polo passivo da ação. Mas o fiador, ele é garantidor do contrato, né, Bruno? Ele vai responder pelas custas? Não vai não, porque na verdade ele não fez parte do processo. Como que ele vai responder pelas custas? Entendeu? Isso aqui é um processo à parte. Havendo mais de um locador ou locatário, existe solidariedade entre eles? Ou seja, todo mundo é obrigado a pagar? Né? Pode ser inserida uma cláusula no contrato afastando essa solidariedade? Por exemplo, vocês são sócios, eu e a Bruna somos sócios, a gente monta uma sociedade, mas eu tenho 60%, vamos lá, ela tem 60%, eu tenho 40%, tá? Aí eu falo assim, pô, ela tem mais, ela vai ganhar mais, então eu quero que a minha responsabilidade seja menor, tá? Então, gente, existe sim solidariedade, sendo ela presumida entre os locadores ou locatários, tá? E eu também posso estipular de maneira diferente no contrato de locação. Eu posso colocar aqui, daqueles locatários, a Bruna é responsável por 60% e o Bruno é responsável por 40%. É válida, isso aqui aconteceu semana passada, né? É válida a fiança prestada sem assinatura do outro cônjuge? Todo mundo que é casado que não seja na separação total de bens, tá? Separação total de bens, é necessário a outorga uxória ou a autorização marital, que a gente chama, tá? Para você ser garantidor em contrato. Então, na verdade, não é necessária autorização para você ter validade. Tá? Então, se você prestou, a Bruna é casada, se ela prestar a fiança sem a autorização do marido dela, essa fiança ela é nula. Ela nem é anulável, ela já é nula de pleno direito. Tá? Bruno, mas aí quem que pode alegar a nulidade? Desculpa. Se o fiador assinar a fiança após a morte do marido da mulher, ela é nula? Vamos lá. O fiador assinou a fiança após a morte, tá? Ele prestou as informações corretas para o locador com relação ao óbito? Se não foi perguntado. Entendeu? Mas aí é feito geralmente o fiador, você tem uma investigação, né? Uma investigação prévia para ver se aquele fiador ele tem capacidade para suportar os ônus da fiança, ok? E dentro disso tem a qualificação, né? E aí ele vai falar, viúvo, né? Fulano de tal, viúvo e tudo mais, tá? Então se ele prestou a fiança após o óbito, ela está válida, entendeu? Se ele prestou fiança e ela veio a óbito e ela estava assinada, aí vai para uma questão até a parte de família, que é ver a questão se ela deixou bens ou não, entendeu? Tá? Mas a morte de fiador, você tem que substituir o fiador. Aí fala, tá? Que muitas vezes o que acontece é que o locador não sabe, né, que o fiador morreu. Eu não entendi a resposta, porque eu perguntei, a minha pergunta foi: fiador tenha sido assinada a fiança após a morte do cônjuge. Ou já havia falecido e ele fez o contrato e assinou. Isso. A fiança para ele é válida. Para ela, não.
porque ela já tinha falecido. Entendeu? E aí, no falecimento, você tem que respeitar a ameação, né? Então, aí é outra questão, né, que vai entrar lá. Mas somente os bens dele é que entrariam para eventual saldo de dívida aí. Eu fui claro agora? Tá ótimo. E quando o fiador perde a capacidade, ele perde, não sei como é que chama. Capacidade financeira. Ele não tem mais bem nenhum. Por exemplo, o que acontece? O contrato fica descoberto? Exato. Teoricamente, o contrato fica descoberto. O locador pode pedir para você a substituição do garantidor, sob pena do seu contrato ficar sem garantia, de ele entender que está sem garantia. Isso acontece, tá, gente? Isso é estratégia processual, quando o lojista começa a ficar inadimplente e não vai ter chance de pagar e não consegue traçar nenhuma estratégia, ou você faz a holding patrimonial para locação, ou você realmente, a gente chamava de lapidar o patrimônio, né? Ele começa a vender, entendeu? Então, mas isso tem as hipóteses lá, quando você fala de fiança, em que o locador pode exigir, né, o reforço da garantia, a substituição da garantia, tá? E se você não apresenta um fiador, ele pode fazer uma rescisão direta disso? Ele pode até rescindir, porque no seu contrato previa que tinha que ter garantia. Sim, mas aí ele rescindindo, você fica com todo, o locatário fica com todo o ônus. Se ele tivesse dado causa deu causa à rescisão. É porque o seu contrato previa que você tinha que ter um garantidor com capacidade financeira, e você não tem mais. E aí você está em infração contratual. E aí ele vai entrar com uma ação de despejo. O fiador vai responder também, mas assim, ele vai entrar com ação de despejo pedindo a infração contratual, pedindo a rescisão. Mas na prática, dá pra gente ter contrato aí com 2 anos sem fiador ainda, com obrigação de ter fiador, e a gente vai levando e vai conversando com o shopping, entendeu? E com os locadores, dá para ir levando, tá? Então, assim, o que fazer, o que o cônjuge prejudicado pode fazer? Porque, por exemplo, às vezes, seu marido vai lá, né, é fiador no contrato e você não assina, e você pode ter parte dos seus bens com ele, que você construiu a vida inteira, você vai ter uma penhora, por exemplo, ou se tem uma conta conjunta, vai ter também lá, né, um bloqueio judicial. Então, o que você pode fazer? Esse é um caso que a gente teve essa semana. O cônjuge prejudicado que não assinou, ele pode entrar com uma ação anulatória de fiança, tá? Então ele entra com uma ação judicial para ser declarada a fiança prestada pelo cônjuge dele nula. E aí o contrato fica sem garantia. Entendeu? Mas aí, Rose, quem deu causa, na verdade, foi o shopping, tá? Porque ele que devia ter pedido para o outro cônjuge ter assinado, e o cônjuge não assinou. Então aí não é culpa do locatário, ok? É culpa do locador. Aqui, ó, e a fiança prestada com informação falsa pelo fiador casado? Por exemplo, né, ele omite. Vamos supor, eu sou casado, mas eu omito, ó. Tá aqui meus documentos, não sei o que, eu não falo, porque minha mulher também não quer assinar, e eu vou ser fiador do meu irmão, por exemplo, eu estou omitindo dela, tá? Caso que isso aconteça, caso real. Aí o que acontece? Se o fiador prestou informação falsa no locador, tá? Essa fiança é considerada válida. Tá? Ela é considerada válida com relação a ele. Então, Bruno, mas eu posso ter a proteção aqui, tá? Vai ter uma grande discussão e aí a gente vai ter um embate jurídico para ver se pelo menos o fiador, a parte dele que prestou essa informação, ele vai responder. O outro acaba não respondendo. Então aqui eu não tenho uma nulidade, entendeu? Mas eu tenho uma proteção do cônjuge prejudicado. Eu continuo tendo quando a informação é falsa. Ok? As benfeitorias feitas pelo locatário podem ser causa para a revisão do aluguel? Ou seja, eu entrei na loja lá, reformei, ficou legal pra caramba, aumentou, achei que aumentou o valor lá, o nosso perito lá. Não. A STJ estabeleceu que, em ação revisional, o novo valor do aluguel deve ser estipulado sem que se considerem eventuais benfeitorias, edificações ou melhoramentos. Porque, na verdade, quando eu aluguei lá atrás, estava daquele jeito. E, por exemplo, eu melhorei o imóvel, eu gastei dinheiro e, além de melhorar, ainda vou ser cobrado desse aluguel, porque eu melhorei o imóvel, é um absurdo, né? Então, decisão acertada do STJ.
Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção? Ou essa cláusula é nula? Ou seja, eu entrei na loja, fiz um monte de benfeitoria lá e estava esperando que, na verdade, eu fosse ressarcido ao final. Mas eu vi que tem uma cláusula lá que fala que eu estava renunciando a essas benfeitorias. Entendeu? Ela é válida? Vocês acham válida a cláusula de renúncia? Ela é válida sim, ó. Já está até simulado pelo STJ, 335. Em caso de isso que é muito importante, tá, gente? Em caso de suplicação parcial, é necessário avisar o locador? Vou ceder a minha loja, tá? Eu tenho que avisar? Tá? Sim. Tanto o suplicador como o empréstimo, como total ou parcial, depende do consentimento prévio e por escrito do locador. Porque, na verdade, o imóvel não é seu, lembra? Você está alugando, você tem a posse provisória direta do bem, mas, na verdade, o bem é do locador. Então, assim, você tem que pedir amém ali, você tem que ter a autorização, tá? E ainda mais, e quanto ao repasse da loja? A gente teve uma época que a gente divulgava para uma rede de supermercados, tinha muito repasse clandestino. O cara alugava hoje aqui, quando ia amanhã, outra pessoa que eu nem sei, não conheço quem que é. Então, assim, o repasse também. Por quê? Porque a alocação ela é personalíssima. Eu alugo para você ou para sua empresa, entendeu? Eu alugo para o doutor Aldo, para ele. Aí ele vai e repassa para o Igor. Eu não conheço o Igor, nem sei o que ele é. Entende? Então, assim, não pode ter repasse sem autorização, tá? E, muitas vezes, tá? Quando eu quero negociar minha loja em shopping, o shopping cobra o quê? Cláusula de transferência. A famosa TT. O que é isso, Bruno? Ué, eu loquei com você, eu tenho caráter personalíssimo, se vai mudar, eu tenho taxa de transferência aqui. E a taxa de transferência, gente, geralmente são 10 aluguéis, tá? Então, é sempre importante, eu vou fazer o repasse? Vou. Tá. Então, o que eu tenho que fazer? Contratar o jurídico, contratar o shopping, falar assim, pessoal, quero repassar, não sei o que, tudo mais. A primeira coisa que vai falar assim, tem uma taxa de transferência aqui, tá? Você tem que levar em consideração na venda do seu comércio. Então, é muito importante você negociar isso, tá? Mas a taxa também tem que ter prevista no contrato, ou geralmente nas normas gerais, tá? Não está às vezes no contrato. Tem muita coisa de shopping que está nas normas gerais, não está no seu contrato que você assina. Bruno, mas é válido? É válido sim, tá? Que é documento integrante complementar o seu contrato de locação. É possível a cobrança de novas luvas do CDU para a renovação do contrato? Essa aqui é a pergunta que aquele nosso espectador que estava aqui. É possível a cobrança para ele exigir a renovação do seu contrato? Ou seja, dentro do prazo da ameação renovatória, ele pode exigir luvas para renovar? Não, ele não pode. Tá? Ele não pode. Isso sim, são nulas todas as cláusulas que afastem o direito de renovação ou que imponham obrigações pecuniárias. Então, se ele está querendo impor, ele está afastando o meu direito de renovação com imposição pecuniária de pagamento. Tá? Mas aí, Bruno, eu perdi o prazo, eu tenho uma nova negociação, ele pode exigir pagamento? Aí ele pode, porque eu não tenho mais prazo, entendeu? Essa aqui também é boa. O contrato de locação com cláusula de vigência em caso de alienação ou venda, é uma parte que nós vamos lá atrás, mas que não foi averbado junto ao registro de imóveis. Por quê? Porque o contrato de locação com cláusula de vigência, se for vendido, eu preciso dar visibilidade, né, para todo o possível comprador. Ele pode ser denunciado pelo adquirente, mesmo ele tendo ciência inequívoca da locação antes da aquisição. Tá? Isso daí é um julgado que, na verdade, é até contra a lei. Tá? O que é isso? Então, assim, eu estou vendendo a loja da esquina, tem um comércio, visibilidade, todo mundo sabe qual que é, ele sabe que tem um comerciante lá, né? Ele tem acesso a isso, mas ele mesmo assim denuncia. Tá? O STJ entendeu que não. Então, assim, se o adquirente, se ele tiver ciência do comércio que tem ali, que tem um contrato de locação, e que tem essa cláusula, mas que não foi averbada, isso acontece muito, né, doutor Aldo? Você faz o contrato, e aí, cara, você fez o contrato, aí você está em obra e tudo mais, pô, mas tinha que averbar na matrícula do imóvel, não averbei, aí fica para depois você nem sabe nem está o contrato. Então, assim, se ele tiver ciência disso e do contrato, ele vai ter que, o adquirente vai ter que respeitar essa locação até o final, tá? Não é de eterno, até o final. Ah, Bruno, mas aí eu vou ter direito a renovar o contrato? Não, não vai ter. Entendeu? Se ele se opôs, não vai ter.
exige uma modalidade de garantia para locação? A gente viu que as locações são reais, né? Então eu posso ter lá calção, bens imóveis, título de capitalização, 3 dinheiro, 3 aluguéis, seguro garantia, e eu posso ter a calção fidejussória, que é pessoal, tá? Eu posso exigir mais de uma modalidade de garantia de calção? O que vocês acham? Não, eu não posso, tá? Não posso exigir. Então, por exemplo, se você pega um contrato de locação em que você tem fiador daquele contrato, e ainda naquele contrato, isso é como acontecer em locação residencial, e tem ali naquele contrato ainda que ainda vai assegurar o contrato um imóvel no tal, na rua tal, registrado, matrícula número tal, a gente tem uma nulidade ali, entendeu? De uma das garantias. Eu não posso ter dupla garantia. Eu posso ter reforço de garantia. Então eu posso ter um fiador, 2, 3, 4. Eu posso ter uma calção de imóvel, de que na verdade um imóvel é pequeno, eu posso ter 2, entendeu? Então eu posso ter um reforço dentro da modalidade daquela. Mas exigir de modalidade diferente eu não posso ter. Ok? O locador pode exigir o pagamento de aluguel em encargos antecipados? Geralmente a gente sempre paga vencido, né? Vencido, desculpa. A gente usa e depois a gente paga, tá? Depende. Por que depende, Bruno? Se o contrato não tiver garantia, ele pode pedir o aluguel, o condomínio, tudo antecipadamente, tá? Mas se tiver garantia, não pode pedir antecipado. Muito comum em contrato de quiosque, tá? Que às vezes não tem garantia e você paga de forma antecipada. O locador, ele pode cobrar a multa, isso aqui é bem legal, gente, isso aqui você praticamente ninguém sabe. Ele pode cobrar a multa por aviso prévio de 30 dias e a multa pela rescisão antecipada? Isso que acontece, você vai rescindir, isso aqui é bom, doutor Aldo, para toda locação, tá? Não só de shopping, mas para locação comum também. Então, lá no seu contrato fala, se você quiser rescindir, a multa rescisória, geralmente de rua é 3 aluguéis, 5. De shopping 10. Você vai ter que pagar a multa rescisória e você tem que me dar um aviso prévio de 30 dias. Tá? É comum. Mas você tem que me avisar que você vai sair. O locador, o shopping, ele pode cobrar ambas as multas? Não pode, pessoal. E todo mundo cobra. Todo mundo cobra. Todo mundo, quando o lojista fala que vai sair, fala, mas você tem que dar um aviso prévio. Tem contrato que fala que o aviso prévio é 60 dias, tá? Mas não dá. Ou ele vai cobrar a multa rescisória, ou ele cobra a multa por aviso prévio. Ele não pode cobrar as duas, tá? Porque as duas... Por que fala dupla penalização? Porque as duas têm o mesmo fato gerador, que é a rescisão do contrato. Então eu não posso ter uma dupla penalização, isso é no direito brasileiro, tá? Uma dupla penalização por o mesmo fato gerador, tá? Então assim, e todo mundo cobra, tá? Você vai sair em qualquer lugar, locador, tudo. A gente atende muitos franqueados de rua, tá? E que ele vai falar, quando ele fala que ele vai encerrar, infelizmente tudo tem que fechar. Aí ele fala, não, mas o locador está me cobrando aviso prévio. Eu falei, não tem aviso prévio. Nós não vamos pagar. Tem multa rescisória, vamos negociar a multa rescisória, mas aviso prévio não. Ok? É válida a cláusula que impeça a revisão do aluguel pelo locatário? Então você tem lá no contrato falando assim, que o shopping, que o locador te concedeu desconto durante X meses e por esse desconto você não pode pleitear a revisão do seu aluguel. Vocês acham que é válida essa cláusula? São nulas de pleno direito todas as cláusulas do contrato de locação que visam elidir os objetivos da presente lei. Ou seja, ela é nula. Cláusula que fala que eu não posso renovar, cláusula que fala que eu não posso fazer qualquer coisa que eu tenho direito, é nulo de pleno direito, não é nem anulável, é nula. Tá? Ela tem que ser desconsiderada do contrato. E é possível cumular a ação renovatória de locação com a ação revisional de aluguel? Mas, Bruno, como assim? Ué, a ação revisional eu posso pedir após 3 anos de contrato. A ação renovatória, eu tenho um prazo de 1 ano lá, 6 meses. Eu posso cumular as duas, né? Entrar com uma ação
renovando o aluguel, mas já pedindo a revisão. Porque, só para vocês entenderem, tá, gente? Quando eu peço a renovação do meu contrato de aluguel, eu peço o novo valor do aluguel a partir do fim do meu prazo contratual, ok? Quando eu peço a revisão do meu contrato, do meu aluguel, eu peço a partir de 3 anos, é da data da citação que eu vou ter a revisão do meu aluguel, certo? Então, quando eu cumulo a renovatória de locação com revisão de aluguel, eu posso entrar já, quando eu dou 1 ano para finalizar o contrato, já posso entrar com a ação renovatória pedindo a revisão para que o aluguel novo seja estipulado a partir daquele momento, e não só lá do final do meu contrato. Então, eu ganho ali 11 meses, 10 meses de novo período contratual. Ainda mais se eu souber que eu estou pagando muito caro, entendeu? Então, eu posso fazer a acumulação das 2 ações, tá? Considerações finais, já partindo para o nosso fim aqui. Então, contar com a ajuda jurídica inicial, muitas vezes pode até parecer um custo, tá? Mas que você pagará com as economias geradas pela negociação da locação e revisão dos instrumentos jurídicos. Eu estava conversando com o pessoal nisso e falei assim, olha, se a gente faz uma revisão, faz uma auditoria e consegue economizar para você, por exemplo, R$1.000 do seu contrato, em 60 vezes são 60 mil. Paga fácil. Qualquer auditoria de qualquer escritório que vocês vão contratar para ajudar vocês nos seus negócios. Então é muito importante. Tratativas para entrar no shopping devem passar não apenas por um custo de ocupação saudável, mas também a redução de barreiras de saída. Entender também, né? Todo mundo monta uma loja, investe um dinheirão para tudo dar certo. Mas a gente tem que entender também que pode dar errado, entendeu? Então é muito importante isso. O cenário atual pode possibilitar ao lojista ganhos negociais na relação com a administração do shopping center. A gente está num momento de um pouco de retração, então talvez isso também está difícil para todo mundo, né? Faturamento está diminuindo, mas pode ser um cenário que pode gerar alguma oportunidade, tá? Por fim, a tomada de decisão de encerrar uma atividade comercial, ela merece uma análise igual ou melhor que a opção de abertura do seu negócio e deve considerar as repercussões jurídicas do fato. Pessoal, obrigado pela presença de todos, tá? E estou aberto para quem tiver dúvida.